Boa noite. Belo Horizonte, Alphaville 5, Brasília, Goiânia, Curitiba, Alavip da Papuda, Rio, Pedrinhas, Papuda, de novo, São Paulo, Recife, Paris, Houston, Patos de Minas, Porto Alegre, Araçatuba, Santa Maria, Curitiba, Niterói, Marte, porra, tamo com moral. Caxias do Sul, Pizzeria Dom Bosco, da 402 Sul ou fechou? Niterói, Norte, boa. Manda um abraço pra galera aí. Sinto falta da Pizzeria Dom Bosco. Campina Grande, Manaus, Mossoró, Pantanal, China. Bom, claramente a Papuda ganhou, né? Deve ter uns 40 da Papuda. Pagolândia. Falar nisso, Pagu, vem dar oi. Vem cá, vem cachorra. Lúcifer. Já limpei cocô, xixi, dá com pau, né? Dá oi pra galera. Tem algo a dizer, não? Nada, né? Tipo... Destruidora da casa. Ai. Ela é parecida com o Dr. Evil, eu também acho, cara. Tem cara de assaltante, né? Eu vou soltar ela de um 71 no carnaval. Botar uma roupinha nela. Vou sair de japonês da Federal. E com ela na coleira. E aí, pessoal, perguntas? Esse é mais objetivo hoje. Obrigado pelos parabéns sobre o editorial dessa semana. Zika, fala de Zika então, né? Vocês perguntaram de Zika. Olha, Zika, eu vi algumas pessoas dizendo que qual o problema, né, que o ministro diz, já que em certa parte é verdade, né? Estamos perdendo feio a batalha contra a Zika, é verdade que podemos ter uma geração de sequelados. Bom, o problema é o seguinte, que ele está lá para evitar isso. E quando ele fala assim, ele se exime de responsabilidade justamente no combate em liderar, ou ajudar a liderar o país diante de um drama que movimenta e mobiliza todos nós, né? Então, não é uma questão... o diagnóstico todos nós sabemos, né? Ele, inclusive. A questão é o que você tem a dizer e o que você faz para resolver o problema. Então, ficar dando declarações como se estivesse em campanha e sendo da oposição é de uma inabilidade política ímpar, né? Não é à toa que Marcelo Castro que Marcelo Castro é um deputado do PMDB que foi nomeado para tentar salvar o mandato da presidência da República, né? Ele entende tanto de Zika quanto a Pagu, né? Com todo respeito a Pagu. Então, assim, não se pode esperar nada diferente disso. A questão é precisamente apontar que é uma pessoa que não tem capacidade técnica, aparentemente, pelo que tudo indica, de resolver nada, né? E a gente precisa ter um pulso firme à frente do Ministério da Saúde, porque o drama de todos nós, a partir de agora, é muito sério, né? Não é assunto para fisiologismo de coalizão, mas... E eu falei, botei agora há pouco no Twitter, começa assim, quando o Temer e o Eduardo Cunha começaram a defender o Marcelo Castro, que isso
basicamente convidando as críticas e, na verdade, tem um movimento político aí que às vezes passa despercebido, mas na verdade uma declaração de apoio dos dois é no fundo um ataque dos dois contra o ministro, né? Porque você começa a admitir que a saída dele é uma possibilidade. É PMDB para profissional, gente. É muito divertido, né? Dizer que é isso, né? Essa é a questão política relevante, né? Então fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Eu não sei se ele vai cair, mas começa assim, né? Começa a cair desse jeito, né? Conforme aumente a pressão por resultados ou ao menos pela aparência de resultados e de algum tipo de melhora ou de ação, né? As pessoas querem sentir que o governo está agindo, que a gente não está impotente diante de algo que de fato não está tão ao controle assim do governo quanto se gostaria. Mas é preciso ter habilidade política, é preciso transmitir o mínimo de segurança e de clareza ao país. Mas a boca dele é tão profusa em dizer palavras não muito sábias que é possível que ele vire bode expiatório. É isso, tá zicado, né? Se continuar assim, né? Se não, permanece lá. JBS, você deve ter visto uma denúncia do Ministério Público, né, que foi acatada pela Justiça, foi aceita, numa transação, pagou brincando, que foi aceita e inclusive envolve o Joesley Batista, né, um homem poderosíssimo, e é a primeira denúncia forte, né, contra, contra a JF, envolvendo o topo da empresa, né? Operações financeiras irregulares entre o Banco Rural e a JF, né, em 2011. A denúncia, eu li a denúncia, me parece sólida, né? O juiz aceitou a denúncia, né? Me parece que o império da JBS vai ser muito mais, vai começar a ter um escrutínio que ainda não teve, né? Vamos ver até que ponto isso vai se aplicar à CPI do BNDES, na qual eles foram até agora blindados, né? Não sei por qual razão, aliás. Estou em São Paulo, sim. Zelotes, brevemente, são os depoimentos sendo tomados, né? Hoje a Folha de São Paulo revelou na coluna Parnell que a Erenice admitiu em depoimento ter se encontrado e ter feito negócios com um dos denunciados. Ela só admitiu que era realmente incontornável, irretorquível, né? E a Zelotes se torna cada vez mais uma operação fundamental para se avançar na promiscuidade entre o poder público, por meio do CARF, e grandes empresas que pagavam, tudo indica, propina em vez de pagar seus impostos. E as conexões políticas é que precisam ser ainda mais esclarecidas, né? A Erenice, o filho do Lula, um dos filhos do Lula, participação do Gilberto Carvalho ou não, Fernando Pimentel. Existem pessoas que eram instrumentais para que para que o esquema pudesse prosperar, para que MPs pudessem ser compradas também, de uma outra questão, né, que acabou se impondo. Então se espera que realmente haja cariações, porque tudo indica serão necessárias acariações para dirimir dúvidas, e tudo tem que ser explicado. O que até agora não foi explicado e é o mais grave,
pelo menos do que eu tenho conhecimento, é o depósito para um dos filhos do ex-presidente Lula. É um depósito ainda sem explicação que não faz nenhum sentido, a não ser que se leve em conta considerações não republicanas. Não para de pé, né? Sobre o Dirceu, brevemente também, porque essa foi muito interessante, né? Chamou muito a atenção, eu vou frisar isso, o depoimento do Fernando Moura, que é um lobista, eu chego a comentar com vocês, um lobista fundamental no esquema do Petrolão, que já era investigado por nós em 2004, cuja influência derivava diretamente da ligação com o Dirceu. Ele mandava muito na Petrobras. E ele deu uma versão, ele fez a versão premiada, mas causa espécie o fato de na delação premiada e no depoimento dele, ele começa a dar uma versão que é muito favorável ao Zé Dirceu. E uma versão que é inverossímil, pode até ser verdadeira, mas é absolutamente inverossímil acerca das circunstâncias de nomeação do Renato Duque para a diretoria de serviços da Petrobras em 2004. O que o Fernando Moura disse, salvo engano, é que, na verdade, foi uma indicação do diretório estadual do PT, em uma reunião em que havia várias pessoas, e prestem atenção nisso. O Delúbio teria indicado o Irani Varela, que era diretor de serviços no governo Fernando Henrique, porque o Dimas Toledo, de Furnas, apoiava esse nome, e que o Dimas Toledo, né, era próximo do Aécio Neves, e que, portanto, e uma outra ala indicava o Renato Duque, o Silvinho Pereira, e que o Zé Dirceu desempatou essa disputa, dizendo que o Aécio já estava contemplado com o Dimas Toledo em Furnas, e que, portanto, seria o Renato Duque. Olha, conhecendo a história como eu conheço e o que acontece na política, mas não só eu, colegas meus podem dizer o mesmo, essa história não para de pé nem um pouco. É muito suspeito que o Fernando Moura, depois desse tempo todo, apresente essa versão, insira o nome do Aécio Neves, que não tinha, até onde nós apuramos, influência na Petrobras. Isso não faz sentido, não estou dizendo que ele não tivesse influência em outros setores, mas o Delúbio Soares, um homem de partido, um homem absolutamente devotado ao PT, apresentando uma indicação para uma diretoria da Petrobras, que, como eu disse a vocês, vocês sabem, valia mais que 5 ministérios somados. Era uma diretoria disputada, como diz o clichê, a tapa. O Delúbio Soares ia apresentar uma indicação do Aécio Neves, do PSDB. Faça meu favor, né? Faça meu favor. Não é por aí. Então fica sendo muito conveniente inserir o Aécio Neves. Tem muita... É um indício de estratégia para envolver a oposição nisso, e não faz sentido diante dos fatos. É evidente que o diretório estadual do PT não indicou o Duque. O diretório estadual do PT nunca teria forças para indicar um cargo dessa natureza. Você precisava de um partido político inteiro para indicar uma diretoria da Petrobras. Novamente, uma diretoria da Petrobras é algo muito sério. Então eu só olharia com bastante cautela e recomendo realmente a todos, ao menos nesse sentido, olhar com muita atenção. E não para de pé. Assim, claramente está se montando uma defesa ali que, enfim, não para de pé. Não para de pé. Ao menos um exame dos fatos disponíveis, né? O que para de pé são as 100 e poucas viagens que o Júlio Camargo pagou, quer dizer, né?
os aviões, os jatinhos. 101 vezes que o jatinho do Camargo foi concedido ao Zé Dirceu para fazer negócios. Conexão tá ruim, né? Pagu, para de aprontar, pô. Barulho. Isso, 113, obrigado. Então, eu queria dizer assim, é muito difícil discutir as provas com o Zé Dirceu, sobre o Zé Dirceu. É muito difícil. Assim, todos têm o direito à defesa, evidentemente, não é isso que se está dizendo, mas vai ter que, até o momento, as versões apresentadas, e eu já estou considerando agora o depoimento do delator, Zé Fernando Moura, como uma defesa do Zé Dirceu, elas desafiam a imaginação e a realidade política no momento dos fatos, né? Perguntas? Mandar documentos. Vai no meu perfil do Twitter, tem meus 2 e-mails. O e-mail que eu geralmente uso com criptografia e o e-mail do trabalho. Na minha página do Twitter, você acha isso? Erenice eu falei agora, né? Zelotes eu falei também, o pouco que eu sei. Quem sou eu? O mestre dos magos. As bombas atômicas estão vindo. Relógio? Esse relógio é meio brega, mas é aquele relógio que marca batimento, sono, essas coisas. Tem algumas perguntas que não sei se são irônicas ou se são sérias. Isso, é um Fitbit Surge. A primeira bomba será antes do carnaval? Será. Você quer alguma mudança? Eu sou famoso, a live tá cheia. Eu sou muito famoso. Não sei quem você é, mas eu agradeço a sua presença. Fique sabendo que nós somos uma comunidade muito ativa e animada. As eleições desse ano, calma, gente, Andrade. Cara, Andrade, eu vou tentar ser rápido, objetivo sobre todas as perguntas. Andrade, a coisa de leniência da Andrade é um problema. De leniência e de pessoa física também, as delações. Porque, aparentemente, as evidências entregues até o momento não são suficientes para que os acordos sejam fechados. Foram prometidas informações que não foram depois enviadas, e com isso a gente não sabe direito neste momento se realmente vai prosperar como deveria. Sei que há pressão para que se incluam nomes da oposição, haja fatos ou não, né? Então a gente precisa, é uma coisa que a gente está acompanhando com muita atenção, muito cuidado, porque não tá cristalino, né? Não tá nítido o quanto Andrade vai conseguir ou não entregar o que deveria, né? Mas é um tema que, como os demais, ele vai realmente só avançar na devida velocidade a partir da semana que vem, né? Joesley já falei, o pouco que eu sei, né?
Havia me perguntado sobre as eleições, né? Vamos falar de eleições depois, que eu tenho algumas coisas a dizer e tal, com mais calma a gente pode fazer um periscope mais específico sobre isso. Realmente as eleições desse ano devem ser devem ser muito distintas das eleições precedentes. E não apenas por causa das novas regras de arrecadação, né? A delação do Pedro Corrêa está parada e há muitos meses que ele pressiona por meio da imprensa e de outras maneiras para fechar a delação, ameaçando entregar coisas que aparentemente ele não tem. O que a Dilma disse no PDT, não, eu acho que eu falei sobre isso, não teve periscópio na sexta, que eu estava muito destruído, né? Mas o que a Dilma, ela é brisolista, vocês sabem, né? Parênteses. Novamente, passar informações, uma outra pergunta semelhante. Abre, por favor, a página no meu Twitter, tem as orientações ali. Tem os 2 e-mails que eu uso, um deles criptografado. No caso da Dilma e o PDT, né, conseguindo o apoio do PDT, fechando esse apoio, que tem sua relevância, evidentemente, ela, por ser brisolista, porque a trajetória da Dilma é muito mais, depois da ditadura, é muito mais no PDT, uma tradição, enfim, brisolista, vou resumir assim, e, e depois ela vai para o PT, mas o espírito dela, segundo muitos interlocutores, todo mundo que a conhece, está mais para o PDT. Né? E ela se comparou ao Getúlio, né? Isso faz parte da estratégia, que a essa altura é difícil saber se são falas sinceras ou meramente calculadas para causar um efeito vitimização da presidente, né? Mas de se mostrar muito acossada indevidamente e se identificando a sua permanência como a permanência do Estado de Direito, identificando, portanto, em quem quer a sua saída, mesmo que de maneira constitucional, como inimigos da pátria, golpistas, ou seja, isso está dentro desse escopo que foi criado já há cerca de 3 meses, né? 2 meses talvez. Então todos os discursos seguem a mesma linha, né? Com variações ali de referências históricas ou não, mas são parênteses, aliás, comparações analogias históricas com Getúlio, com 64, mesmo com Collor, num país como o nosso, tem uma utilidade muito limitada. Quem busca quem busca soluções, quem busca luzes para entender as coisas em lições da história recente do Brasil, eu acho que vai ter um entendimento limitado do que vai acontecer, porque as circunstâncias são muito distintas em vários momentos. Né? Você pode extrair algumas lições, mas existe um historicismo, eu acho que um pouco exagerado, né? E acaba não contribuindo para entender o que realmente acontece, ou realmente pode acontecer, né? O que está acontecendo hoje no Brasil não tem comparação, né? Não tem comparação, aliás, não só em termos do Brasil históricos, como geográficos, né? Em comparação com outros países. Há pouquíssimas semelhanças com o processo político, econômico e social que a gente vive hoje com outros países, né? Especialmente pensando diretamente no impeachment, na maneira como o impeachment se coaduna com outros fatores. Vamos para a última?
senhores. Tá com a abstinência do Japa? Ele já volta. Comissão do impeachment é um dos assuntos, dos tópicos que vão depender da volta do Congresso na semana que vem e também de como o Supremo esclareça os pontos que não estão muito claros ainda sobre o rito do impeachment. Então vai haver ali um período de indefinição que vai durar apenas uma parte de fevereiro, vai atravessar o carnaval possivelmente, até que se tenham as regras que deveriam estar claras desde dezembro, né? E o Hugo Mota, sim, tem chances de derrubar o Pisciani da liderança do PMDB. Não é certo, há chances. É uma disputa que vai ser travada muito mais, até por enquanto tem muita espuma, né? Mas realmente isso vai se dar no começo da semana que vem. Ali que as articulações vão realmente contar, né? E se um ponto importante nisso, se a Dilma nomeia o Mauro Lopes, que está envolvido em corrupção no Petrolão, para o Ministério da Aviação Civil, como secretário de Aviação Civil, isso provavelmente vai acabar tendo um ricochete na candidatura dele mesmo, né? Ou seja, há variáveis que dependem de decisões a serem tomadas nos próximos dias, né? Vocês só querem saber da Pagu? A Pagu tá esticada aqui. Uma sugestão de leitura para a semana? Olha, além da revista Época, de livro mesmo, eu acho que vale a pena ler Os Demônios, Dostoiévski. Um dos melhores livros dele, que conta uma história. Não vou entrar em detalhes para ficar aqui meia hora com vocês falando sobre isso, mas para quem não leu ainda, é uma obra, primeiro que é do Dostoiévski, né? Então evidentemente que já é poderosa e muito forte, mas ele conseguiu captar com muita antecedência o impacto do fanatismo e das ideias nos homens. Pega na Rússia do século XIX, ele conseguiu capturar um momento em que até um personagem fala pro outro, né? Você acha que você engoliu a ideia, mas foi a ideia que te engoliu. E na verdade é isso, né? Assim, o poder que as ideias têm de tomar o lugar das tradições e de mudar o curso o curso da história, o pensamento dos homens, né? Existe um aspecto inconsciente e muito poderoso não vou dizer de lavagem cerebral, mas de sedução dessas ideias, e que muitas vezes tem como implicação lógica e caminho lógico o fanatismo, né? Acho que é muito útil para esse momento do Brasil e do mundo, né? É útil há muito tempo, mas tem uma força tanto literária quanto política quanto de entendimento do mundo, né? Cheque, tradução do Paulo Bezerra, direto do russo. Não é barato, coisa de R$60, 50, mas vale a pena, viu? Para quem não leu ainda. Certo, pessoal? Vou lá que preciso... Qual é o nome mesmo? Os Demônios, Dostoiévski. Se forem ler em inglês, leiam a tradução do Richard Pevear, da Larissa... Esqueci o nome da mulher, um casal. A tradução que chama Demons e não The Possessed. Já estou variando aqui, né? Obrigado, gente. Fiquem bem, descansem, aproveitem a
Até amanhã. A gente volta com muito mais. Tá bom? Pagu manda um beijo pra vocês também. Beijo, boa noite. Qualquer coisa, fale comigo no Twitter. Abraço, tchau.